Você está tendo problemas em obter bons resultados da sua equipe? Atualmente, os funcionários saem das empresas não porque não se adaptaram ou não gostam às suas políticas ou à sua cultura, mas saem porque não concordam com o estilo de liderança dos seus gestores. Eu vou citar aqui os 5 erros que eu julgo serem os principais dos gestores nas empresas. O primeiro erro seria a falta de meritocracia. Muitas vezes, alguns gestores, por se dar bem com algum funcionário, por ter uma afinidade com ele, esse gestor ele trata esse funcionário de uma forma diferenciada. Só que muitas vezes tem um outro profissional na equipe que inclusive consegue atingir resultados melhores e que consegue uma atuação, vamos dizer, na sua atividade profissional melhor até do que a do primeiro profissional citado, mas se o gestor não se dá tão bem com esse profissional, ele acaba não sendo reconhecido da mesma forma e isso gera um problema. Outro ponto é a falta de exemplo. É claro que existe uma hierarquia dentro das empresas, mas é muito importante que o gestor passe o exemplo correto para a sua equipe do que deve ser feito. É muito ruim quando um gestor que chega todos os dias às 10 horas da manhã exigir que a sua equipe chegue às 8 horas da manhã. Outro fator importante é o alinhamento de expectativas, que muitas vezes não ocorre. O gestor deve alinhar junto com a sua equipe quais são as expectativas que ele tem perante ela. Se não ocorre isso, a equipe não sabe se está no caminho certo. E aí, para se atingir os resultados esperados, é muito mais difícil. Outro fator que acontece é a falta de feedback. Muitas vezes, se o profissional não tem um feedback periódico do seu trabalho, ele não consegue saber se ele está no caminho certo ou não, mesmo que tenha sido alinhada a expectativa com ele lá no começo. Porque o feedback ajuda ele a entender como que o gestor está vendo o progresso do trabalho dele e também vai acompanhando e ajustando alguns imprevistos que possam ocorrer no meio do caminho. Então é muito importante que haja um feedback periódico, no meu ponto de vista, pelo menos uma vez por mês. Por último, um outro ponto que eu queria destacar aqui, que pode ocorrer e pode ser um grande problema, é a falta de admiração da equipe com relação ao seu líder. Isso é um problema e é um assunto muito subjetivo, porque está ligado à falta de exemplo, que eu já citei anteriormente, mas ela é um assunto um pouco mais profundo. Se a equipe tem uma admiração pelo seu gestor, ela consegue seguir esse gestor pela sua influência e não pela sua força hierárquica. Então é importante que o gestor tenha um papel de destaque e seja realmente um profissional diferenciado na empresa em que ele atua. No próximo vídeo, eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito demandado nos dias de hoje, que é a administração do tempo. Obrigado pela participação de vocês. Se inscrevam no meu canal, aqueles que ainda não se inscreveram, e até a próxima.